E o mundo do esporte a motor segue a prestar homenagens à lenda da Fórmula 1, Sir Frank Williams, que morreu no último domingo aos 79 anos de idade. Temos uma matéria, inclusive, aqui no canal sobre isso, vou deixar o link na descrição para você. O britânico foi fundamental na vida de muitas pessoas no esporte, incluindo fora da Fórmula 1. Um deles é o tricampeão das 500 cilindradas, Wayne Rainey. Williams foi instrumental em ajudá-lo a reconstruir a sua vida após um acidente em 1993, que o deixou paralisado do peito para baixo. Rainey era uma das estrelas das 500 cilindradas, a categoria rainha do Mundial de Moto Velocidade no final dos anos 80 e começo da década de 90, com 24 vitórias e 65 pódios para a Yamaha, conquistando 3 títulos consecutivos entre 1990 e 92. Uma das suas rivalidades mais famosas foi com outro americano, o Kevin Schwantz. Inclusive a queda que gerou essa paralisia foi enquanto ele disputava o título daquele ano contra o próprio Kevin Schwantz. Ele estava inclusive na frente no campeonato e com a queda que o paralisou teve que desistir e assim o título ficou com o piloto Kevin Schwantz. A dupla tinha disputas duras na pista durante a temporada de 93, quando o campeonato chegava na antepenúltima etapa em Misano. Enquanto liderava, Rainey caiu na saída de uma primeira curva, sofrendo uma lesão na espinha que o deixou na cadeira de rodas. O acidente fez a MotoGP parar de correr em Misano até 2007, quando voltou a usar a direção oposta do traçado. O motivo do acidente é que a pista era projetada para carros, e ele acabou se chocando ali em um local elevado, que era feito justamente para os veículos de 4 rodas e que prejudicou muito a sua queda utilizando a motocicleta. Em 1986, o Williams ficou tetraplégico após se envolver em um acidente de estrada, passando o resto da sua vida em uma cadeira de rodas. Mas isso não o impediu de seguir dirigindo sua equipe, que teve um período de dominância nos anos 80 e 90, conquistando títulos com Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill e Jack Villeneuve. Após o acidente de Rainey, Williams foi visitar o americano enquanto ele ainda iniciava sua recuperação. Vamos ouvir as palavras dele em entrevista, abre aspas. Após minha lesão, precisei passar por uma operação nas costas para colocar algumas hastes. Então eu fiquei em uma cama de hospital por umas 6 semanas. Depois fui para um outro lugar iniciar minha reabilitação, onde o trabalho realmente começou. É onde você começa a aprender a viver a vida com cadeira de rodas, com os desafios de se alimentar, se vestir e mais. Acho que fiquei umas 6 semanas no hospital, mas nesse segundo lugar eles queriam que eu ficasse por uns 2 meses. Estava lá há 3 semanas quando recebi a mensagem de que Frank queria me visitar. Neste momento eu ainda estava confuso, tentando entender como que seria a minha vida. Aí você imagina, né, quando qualquer pessoa, mas no caso aqui um piloto de alto nível, do dia para a noite, não pode mais sequer caminhar sozinho, se vestir sozinho, se alimentar sozinho. É algo que realmente deve mexer muito com o psicológico de qualquer acidentado, não é verdade? Imagine você esta situação. Seguindo com as palavras dele, quando o Frank chegou, eu vi como ele se portava. Ele entrou no quarto onde eu estava e eu vi a confiança que ele tinha. E esse momento mudou minha vida, porque ele praticamente me disse: Wayne, você está basicamente fudido. O melhor que você pode fazer é voltar para lá e fazer o que mais ama, que é as corridas. Nessa hora também, sem dúvida, a experiência de quem já passou por isso é muito importante. As palavras de Williams ressoaram em Rainey, que sairia da reabilitação uma semana após o encontro, sem olhar para trás. A dupla manteria contato ao longo dos anos, com Rainey indo às corridas da Fórmula 1 como convidado da Williams. A lenda da MotoGP disse que a preocupação de Frank com seu bem-estar nunca reduziu com o passar do tempo. Ele falou: eu fui visitar Frank algumas vezes na fábrica e fui a algumas corridas da Fórmula 1 como seu convidado. Com Frank e eu, na maior parte do relacionamento, a primeira coisa que ele me perguntaria era como estava a minha saúde. Ele sempre mostrou estar genuinamente preocupado com isso, porque se a sua saúde está boa, você pode fazer o que quiser da vida. Então ele sempre reforçou que eu deveria cuidar de mim mesmo. Como há muitas coisas que podem acontecer com quem está na cadeira de rodas, ele sempre fazia questão de reforçar que a saúde vinha em primeiro lugar.
Assim como Williams se reergueu após o acidente, Rainey fez o mesmo. De 1994 a 1998, ele gerenciou uma equipe nas classes 250 cilindradas e 500 cilindradas do Mundial de Alta Velocidade, ao lado de outro tricampeão da MotoGP, o Kenny Roberts. Após decidir voltar aos Estados Unidos para passar mais tempo com sua família, ele ainda ajudou a trazer a MotoGP de volta ao país, com uma corrida em Laguna Seca em 2003. Ele que inclusive mora próximo ao circuito de Laguna Seca. Desde 2015, Rainey é o presidente da Moto América, que assumiu a organização da AMA Superbike nos Estados Unidos. Ajudando a reconstruir o campeonato, seus esforços ainda ajudaram a colocar nomes locais no mundo da moto velocidade, como Garrett Gerloff, do Mundial Superbike com a Yamaha, além de Joey Roberts, o Cameron Balbier, o Sam Dillon na Moto2. Sem aquele encontro com o Frank Williams, Rainey tem certeza de que nenhuma das conquistas obtidas desde o acidente, lá em 1993, teriam sido possíveis. Abre aspas, eu era um tricampeão mundial com 33 anos de idade e passei por essa mudança dramática na minha vida, sem ter muita direção. Não tinha com quem falar ou pessoas que eu respeitasse, que entendiam minha cabeça naquele mundo de corridas. Frank era um corredor na época do acidente e ele tratou o esporte como uma forma de manter a cabeça sã, e a parte física veio junto. Voltar a ter sua mente focada no lado dos negócios, do esporte e fazer o que ele fez por mim quando não sabia para onde iria. Isso me levou a ser dono de equipe e quando eu decidi parar de viajar pelo mundo, voltei para os Estados Unidos e ajudei a organizar a volta do GP dos Estados Unidos em Laguna Seca. E agora sou presidente da Moto América, no meu 8º ano. Então, sem aquela conversa com o Frank aquele dia, tenho certeza de que nada disso aconteceria na minha vida. Que legal, hein? Entrevista muito interessante com este antigo campeão das 500 cilindradas. Entrevista essa feita pelo motorsport.com. Citar aqui a fonte desta belíssima reportagem. Meus amigos, a superação, né? Essa matéria mostra um pouco da história da moto velocidade e também mostra a superação de um ex-atleta, de uma lenda da MotoGP. Chegou até aqui? Deve ter gostado, né? Então deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Você sabendo aqui como Frank Williams ajudou uma lenda da MotoGP a reconstruir sua vida após acidente. Em entrevista, Wayne Rainey contou como o fundador da Williams o ajudou após um acidente em Misano que o deixou paraplégico.